A ilha destacada em vermelho que você está olhando se chama Grã-Bretanha, Reino Unido, ou ERU. Hoje, este país abrange apenas 250 mil quilômetros quadrados, mas há apenas 100 anos governava um quarto do mundo, da América do Norte à África, Oriente Médio, Sul da Ásia, Leste da Ásia e Austrália. Sua influência se estendia por toda parte. Em toda a história da humanidade, talvez nenhum império tenha atingido um auge em que o sol nunca se ponha sobre ele. Mas o império mais poderoso do mundo chegou a um ponto em que hoje passa pela pior crise econômica de sua história. De acordo com as estatísticas de 2024, a dívida do Reino Unido atingiu 99,5% do seu PIB, enquanto, se olharmos para seus países vizinhos, a dívida da Irlanda está em 43%, enquanto a dívida da Alemanha está em 64% do seu PIB. A violência de gangues e a falta de moradia estão no seu ponto mais alto nos últimos 30 anos. Nos últimos 10 anos, a falta de moradia no Reino Unido aumentou em 50%. Os altos salários e vencimentos, que costumavam atrair pessoas de todo o mundo para Londres, estão estagnados no nível de 2008 há 16 anos, enquanto a inflação hoje é a mais alta dos últimos 40 anos. Milhares de trabalhadores qualificados estão deixando o Reino Unido em busca de melhores salários. 10 milhões de pessoas estão vivendo em pobreza absoluta na sexta maior economia do mundo. 2 million people in the UK go without food for at least one day in a month. And if you remove London from the UK, the country is as poor as Mississippi, which is the poorest state of America. O NHS, que era um exemplo para o mundo de como deveria ser o sistema de saúde, está agora em tal estado que 8 milhões de pacientes em estado crítico estão na lista de espera. E não é apenas a saúde, todos os departamentos governamentais estão em crise, seja a lei e a ordem ou os transportes. O Reino Unido hoje se tornou a nação desenvolvida de pior desempenho no mundo. Há poucos dias, a Grã-Bretanha literalmente estava em chamas. Pessoas estavam incendiando carros e atirando pedras nas casas. As coisas estavam tão ruins que até Elon Musk tuitou que uma guerra civil no Reino Unido era inevitável. O que aconteceu com o país mais poderoso da história humana? Que erros a Grã-Bretanha cometeu para acabar em uma crise tão grave hoje? Vamos descobrir neste vídeo. Essa história começa em 2016, quando o Reino Unido decidiu que sairia da União Europeia. Em 23 de junho de 2016, foi realizado um referendo especial em que 51% dos britânicos votaram para sair da União Europeia, e foi nesse ponto que a crise na economia britânica começou. Esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia é chamado de Brexit. Agora, aqui você precisa entender uma parte muito importante da história, que é como e por que a União Europeia foi formada. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os países europeus perceberam que, se continuassem lutando entre si, todos os seus recursos e dinheiro seriam esgotados na construção de exércitos e na defesa de suas fronteiras. Se olharmos para o mapa da Europa, duas coisas se tornam muito óbvias. Primeiro, todos os países europeus são pequenos e, em segundo lugar, todos estão interligados. Os líderes europeus pensaram que, se continuassem a agir como países separados, seus conflitos nunca terminariam e eles nunca progrediriam. Ali por isso, em 1952, 6 países, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos, se uniram para formar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para impulsionar maciçamente suas economias. Esses países se beneficiaram muito ao formar essa comunidade. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, a França precisava de carvão e aço para reconstruir sua infraestrutura, e a Alemanha forneceu esses recursos a preços muito baixos. Dessa forma, a França obteve matérias-primas a baixo custo e a Alemanha encontrou um comprador fácil para seus recursos naturais, que também estava muito próximo, de modo que os custos de transporte eram quase inexistentes.
Da mesma forma, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo tiveram acesso aos mercados de países de grande população, como Alemanha e França. Então, no geral, esses 6 países comerciavam entre si sem impostos ou conflitos, e suas economias começaram a crescer rapidamente. Ao ver esse sucesso, outros países europeus também começaram a aderir a essa comunidade. E em 1993, 12 países haviam se juntado, e a União Europeia se tornou a organização mais poderosa do mundo. Algumas das superpotências mundiais faziam parte da União Europeia, e essa era a maior vantagem da União Europeia. A maior vantagem de fazer parte da União Europeia era que as pessoas que viviam na Europa podiam se mover livremente para qualquer outro país europeu, trabalhar lá, abrir negócios ou até mesmo construir casas lá. Da mesma forma, os bens podiam ser comercializados facilmente entre todos os países sem quaisquer impostos ou taxas. Por exemplo, um vendedor de móveis na Grécia poderia facilmente vender seus móveis no Reino Unido sem pagar qualquer imposto ou taxa adicional. Outra vantagem de ser membro da União Europeia era que quando um país negociava acordos comerciais com países não europeus, ele não negociava sozinho, mas em nome de toda a União Europeia. E, obviamente, ter uma organização tão poderosa apoiando-os dava a cada país um poder de negociação tremendo. Então, com tantos benefícios de ser membro da União Europeia, por que o Reino Unido decidiu sair? Existem 3 razões para isso. A primeira razão é que o Reino Unido sentia que estar na União Europeia beneficiava mais a UE do que o Reino Unido. Por exemplo, entre 2012 e 2016, a Europa pescou 750 mil toneladas de peixes nas águas britânicas, enquanto a Grã-Bretanha pescou apenas 90 mil toneladas nas águas europeias. Da mesma forma, em 2013, a contribuição do Reino Unido para o orçamento da União Europeia foi de 17 bilhões de libras, mas em troca ele recebeu apenas 6,3 bilhões de libras. Então, os britânicos sentiram que os outros países europeus estavam se aproveitando deles. A segunda razão foi a imigração. Países como a Polônia, a República Tcheca e a Hungria agora faziam parte da União Europeia, e como a Europa Oriental era muito mais pobre que a Europa Ocidental, pessoas desses países começaram a imigrar para o Reino Unido. Recentemente, fizemos um vídeo sobre esse assunto, explicando como a Europa Oriental se tornou tão pobre e a Europa Ocidental se tornou tão rica. Devido a essa migração, a população estrangeira no Reino Unido, que era de 5 milhões e 300 mil em 2004, aumentou para 9 milhões e 500 mil em 2021. Da mesma forma, em 2010, uma guerra civil estourou no mundo árabe e a Europa abriu suas fronteiras para os imigrantes árabes, sendo que a maioria deles seguiu para o Reino Unido. Aqui também, a Grã-Bretanha sentiu que a decisão da União Europeia estava impactando mais o Reino Unido. Esse fluxo de imigrantes começou a sobrecarregar a infraestrutura pública, as oportunidades de emprego, os salários e tudo mais no Reino Unido, levando as pessoas a acreditar que a causa raiz de todos os problemas eram as políticas da União Europeia. Como resultado, sentimentos de soberania começaram a crescer entre os britânicos. Eles passaram a acreditar que a Grã-Bretanha poderia tomar decisões melhores sem a União Europeia e não deveria ter que suportar o peso das decisões da UE. Esta foi a terceira razão, após a qual foi realizado um referendo em 2016 e a Grã-Bretanha se separou da União Europeia. No entanto, ao contrário das expectativas, o Brexit teve um impacto muito negativo no Reino Unido. Segundo um relatório do Banco da Inglaterra, entre 2016 e 2021, o investimento no Reino Unido caiu 25% após o Brexit, e a crise piorou com o início da Covid-19 e da guerra Rússia-Ucrânia. Por um lado, o investimento estava diminuindo, e por outro, a Grã-Bretanha estava fornecendo um grande financiamento à Ucrânia contra a Rússia, enquanto, ao mesmo tempo, devido às sanções energéticas,
já não podia comprar petróleo e gás da Rússia. E além disso, após o Brexit, o comércio do Reino Unido foi gravemente afetado, porque antes do Brexit, a União Europeia era o maior parceiro comercial do Reino Unido. 48% das importações do Reino Unido vinham da União Europeia, mas não havia taxas alfandegárias ou impostos sobre essas importações. No entanto, após o Brexit, os produtos britânicos já não podiam entrar na Europa livremente. Para corrigir esse erro, a Grã-Bretanha assinou um acordo de livre comércio com a União Europeia em 2020, que permitiu comercializar com a Europa sem impostos ou taxas alfandegárias, mas talvez já fosse tarde demais. Agora, a maior desvantagem para a Grã-Bretanha é que ela é uma economia baseada em serviços, e tais economias são muito vulneráveis durante choques financeiros e crises econômicas. Por exemplo, durante a crise financeira de 2008, a Europa e o mundo ocidental sofreram um grande impacto, mas a China, sendo uma economia baseada na manufatura, não sofreu tanto quanto a América ou a Europa. Por isso, em 2008, enquanto havia demissões em massa nas indústrias financeiras e de TI, empresas como Nestlé e P&G não foram afetadas, porque produzem itens essenciais, como água, sabonete e lâminas de barbear, que as pessoas não podem deixar de comprar facilmente. Da mesma forma, o setor de manufatura cria mais empregos do que o setor de serviços. Outro grande problema do Brexit é que o Reino Unido enfrenta hoje uma grave escassez de mão de obra. Segundo as estatísticas, o Reino Unido tem uma falta de 30 mil enfermeiras. Por um lado, a moeda do Reino Unido está desvalorizando, os investimentos estão caindo e os investimentos estrangeiros não estão chegando. Enquanto, por outro lado, o Reino Unido não tem fundos suficientes para gastar em suas instalações básicas de saúde. Para piorar a situação, os países europeus não se importam com a situação do Reino Unido, porque foi o Reino Unido que deixou a União Europeia. Não há empregos, a inflação está subindo constantemente e, como resultado, a raiva está crescendo entre os cidadãos britânicos, e eles estão descarregando essa raiva nos imigrantes ou em pessoas de outras nacionalidades. Não acho que uma situação como essa tenha sido testemunhada antes no Reino Unido. O Reino Unido está em uma grande confusão hoje. Decisões erradas e um pensamento egoísta trouxeram a Grã-Bretanha a este ponto. Quem sabe se em breve testemunharemos o colapso do grande Império Britânico com nossos próprios olhos. Estas são todas as fontes que consultamos para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!